Agora vamos ouvir uma parte da radionovela Narradores de Javé. Um rapaz com uma grande bolsa de nylon a tiracolo corre com dificuldade no meio de um mato rasteiro. A bolsa pesa e o rapaz para e, cansado, apoia os braços no joelho. Respira várias vezes profundamente e se põe novamente a andar apressado. A bolsa é descômoda, o terreno é irregular e o rapaz pragueja. Atravessa com dificuldade por uma cerca de arame farpado e ganha uma estrada de cascalho. Corre por ela com mais esforço. Rapaz corre até a beira do rio, onde avista uma pequena embarcação que se distancia, levando um número reduzido de pessoas. Ele agita os braços e grita, na esperança inútil de ainda embarcar. Após um momento de impotência, o rapaz é tomado de um acesso de raiva. Chuta a pedra, xinga, joga com violência a bolsa no chão. Subitamente para a explosão ao perceber sobre ele os olhares perplexos das pessoas em frente ao bar do embarcadouro. Constrangido, ele disfarça o nervoso e caminha em direção ao bar. O bar é um misto de armazém, casa e restaurante, de beira de estrada. Num lado, um pequeno espaço, com poucas mesas e algumas cadeiras. Vê-se também um fogão a gás, ao lado de um fogão a lenha, ambos apagados. Sobre o balcão, nas traves do teto e onde houver espaço, uma confusão ordenada dos mais variados. Objetos e utensílios, cordas, potes, arreios, trempes, panelas, chapas e outras utilidades em ferro e couro. Um velho descalço, Zaqueu, sentado num banco, escarafuncha a unha do pé com uma faca, enquanto uma criança agachada ao chão o observa. Apesar de vestido com simplicidade, a aparência de Zaqueu é de um homem bastante respeitável. Atrás do balcão, uma mulher com mais de 80 anos balbucia baixinho as palavras de um velho e grosso livro, já com as páginas soltas da costura. A mulher soletra com dificuldade e paciência, o que chama a atenção de Zaqueu, que sorri. Encostados ao balcão, ao lado de uma cerveja, um homem de meia idade e um molecote. Atrás do balcão, ao lado da velha, um homem, Souza, de pouco mais de 50 anos, serve um copo de cachaça. O rapaz, que perdeu o ônibus, entra e se dirige ao balcão. Dá para ser um misto quente? Mãe, um misto quente! O rapaz aproxima-se de Zaqueu, que acaba de escarafunchar a unha do pé, calça o chinelo e se dirige ao rapaz em tom humorado. Não sabe espinho não, seu moço. Se eu pego o próximo. Tem outro barco? Às 5 da manhã sai outro. O rapaz faz um gesto de desalento. Souza, impaciente, vira-se novamente para a velha, que segue no mesmo lugar, presa à leitura do livro. Ô mãe, larga isso aí, vai. O rapaz está esperando o misto. A mulher abandona o livro aberto sobre o balcão, sorri para o rapaz e vira-se para preparar o lanche. Souza dirige-se ao rapaz, quase se desculpando. Depois de velha meteu na cabeça que era aprender a ler? Às vezes é bom. Bom pra quê? A gente nunca sabe. Eu mesmo, que também não sei ler e escrever, posso até contar o rebuliço que uma escritura foi capaz de fazer. É o caso mais incrível que eu... Mas acho que vocês não vão querer ouvir, não. A gente pode querer sim, Zaqueu. É história grande, engenhosa, mas qualquer dia eu conto. Dia pode ser hoje. Zaqueu fica silencioso. Ele apanha uma laranja e calmamente começa a descascá-la. Todos o observam, inclusive o rapaz, que já se acomodou em um banco. Na verdade, Zaqueu espera mais um pedido. Vai, desembucha logo, homem. Zaqueu sorri satisfeito e devora um gomo da laranja. Então vão escutando. Pois o acontecido foi no Vale de Javé, um povoado onde eu nasci e me criei. Foi quando caiu sobre lá a maior desgraça que um povo pode viver para ver.
Várias pessoas do povoado correm de todos os lados em direção ao pátio da igreja. No pátio lateral à igreja, um aglomerado de gente num tumulto de vozes que se sobrepõem. Zaqueu em pé sobre uma pilha de caixotes é crivado de perguntas. Vão dar outras casas? E os que não têm propriedade? Eu não quero outra casa, nem outro lugar. E os mortos? As águas vão cobrir também o cemitério? Silêncio, deixa o Zaqueu falar. É isso mesmo. Vão construir a barragem e Javé tá no caminho das águas. Logo isso aqui tudo vai virar represa. Mas as terras, as casas e o povo todo, o que vão fazer com a gente? A gente vai ter que sair. Não podem. Podem. Seu Vado tava também comigo. Então conta pra ele, seu Vado. Seu Vado, um homem bastante humilde, aproxima-se de Zaqueu e um tanto constrangido toma a palavra. Eles, os engenheiros, abriram os mapas na nossa frente e explicaram tudinho nos pormenor, nas miudezas. Tudo com os números, as fotos, um tantão delas. Iam ensinando pra gente os ganhos e os progressos que a usina vai trazer. Vão ter que sacrificar uns tantos para beneficiar a maioria. A maioria não sei quem são, mas nós é que somos os tantos do sacrifício. Não é não, Zaqueu? Então, eu perguntei pra ele se não havia nada nesse mundo que a gente pudesse fazer pra salvar a Javé das águas. Porque se tivesse, eu juro, a gente ia fazer. E aí, Zaqueu, tem jeito? Eles disseram que só não inundam quando a cidade tem alguma importância. Tem história grande. Quando tem coisa de tombamento, aí vira patrimônio. Aí ninguém mexe com ela. Então tá tudo lascado. Esse lugar não vale o que o cachorro enterra. Que o cachorro em terra tem na sua cabeça, seu sujeito à toa. Fica quieto, seu Vado. Deixa o Zaqueu falar. Vocês me respeitem. Silêncio! Pois foi aí mesmo, seu Firmino, que ao contrário do que você pensa, me acendeu uma esperançazinha. Porque se Javé tem algo de bom, são as histórias das origens, dos guerreiros lá do começo. Dos casos que vocês vivem contando e recontando. E isso, gente, é história de patrimônio, história grande. Acontecimento de fazer arregalar os olhos de morador de muita cidade capital. E você disse isso pros engenheiros, Zaqueu? De jeito caprichado que você tá dizendo agora? E não disse? Disse. Mas não adiantou nada. Aquele pessoal só acredita em documento firmado, em papel escrito. E as terras que não tem escritura, como que vão negociar? Tá aí outra enrascada. Disseram que só vão indenizar as terras que tiveram escritura de cartório. Não adiantou falar que aqui tem muita terra e propriedade adquirida só na divisa cantada. Então a gente vai lá e canta as divisas pra eles. Divisa cantada adianta não. Eles lá só querem saber de papel lavrado, escritura, documento. Zaqueu é interrompido por um dos ouvintes que estão acomodados em bancos e caixotes, bem próximos ao fogão de pedra, onde já crepitava o fogo aceso. Ei, Zaqueu, que diabo é isso de divisa cantada? É um jeito de marcar as terras que o povoado herdou dos antigos, com os fundadores. Não é carência de documento nenhum. Era tudo cantado. Mas como é que um sujeito canta as divisas de terra? Daqui da curva da pedra até o córregozinho onde todo mundo se banha. E de lá encontrar a baixada do Afonso Cego. Dali arribando até encontrar as terras do João Fubiá. Pois tudo que tinha dentro desse trecho são terras minhas, de fulano de tal, de fulano de tal. Era assim cantadas as divisas das terras passadas de pai para filho. Zaqueu conclui a demonstração e volta a sentar-se diante de todos que divertem-se com a encenação. O rapaz que perdeu o ônibus devora um sanduíche com o olhar preso em Zaqueu. A velha mãe de Souza serve uma caneca de café para Zaqueu e depois acomoda-se também para seguir a narrativa. E não dava confusão? Cada um cantava as terras como queria e pronto. Ficava sendo dono delas? Não, cada um só cantava a porção que conseguia cultivar. Era esse o documento, a garantia de posse. Mas então, Zaqueu, como que aquela gente podia defender as terras que estavam só apalavrada? Não estava fácil. Mas foi nessa horinha mesmo que uma ideia me socorreu e começou a iluminar essa cabeça que é minha.
E se todo mundo não quiser negociar com eles? E se o povo todo se amarrar nas casas, enterrar os pés no chão, como é que eles vão arrastar nós daqui? Súbito o rosto de Zaqueu ilumina-se, e ele é tomado pelo entusiasmo. Ele chama a atenção de todos. Escutem. Só não inundam se for patrimônio, não é assim? Pois eu já sei o que vamos fazer. Se até hoje ninguém escreveu, por que nunca precisou? A grande história do Vale de Javé, então agora, nós mesmos vamos escrever. Provar por escrito a importância do Vale de Javé. Vamos todos nós escrever a história do Vale de Javé. Zaqueu encara o povo sorridente, orgulhoso da solução por ele encontrada. Aos poucos fecha o sorriso. O povo todo está mudo, parado, sem entender nada. Vamos colocar no papel as histórias, minha gente. Desencavar da cabeça os conhecimentos de valor. Botar na escrita, fazer uma juntada de tudo que é importante e provar para as autoridades por que Javé tem que ter tombamento. Tá certo, história grande, de valor. É o que não falta aqui. Só tem uma coisa. Lá eles me falaram que só tem validade se for trabalho assim, científico. Que coisa é científico, Zaqueu? Científico é coisa assim, com substância de ciência, versada assim nas artes e práticas. Os presentes olham Zaqueu sem nada entender. Zaqueu se confunde. Científico é assim, como por exemplo, é que não pode ser essas patacoiadas mentirosas que vocês inventam, essas patranhas duvidosas que vocês gostam de contar. Ora, tudo que eu conto é caso acontecido. E como vamos juntar as histórias se elas estão tudo espalhadas na cabeça do povo? E de quem é a mão santa que vai escrevinhar e botar as letras no papel? Forma-se um silêncio. Todos se entreolham, buscando por alguém que esteja apto para realizar a tarefa. Ninguém se prontifica. Súbito, uma voz do fundo grita a solução. Chama Antônio Biá! Ao ouvir-se o nome de Antônio Biá, a reunião transforma-se em tumulto. As pessoas protestam, gritam e riem numa balbúrdia que parece não ter fim. Zaqueu bate palmas por um bom tempo antes de conseguir colocar ordem no lugar. Silêncio! Antônio Biá não. Deve ter outro vivente melhor do que esse desgranhento. Zaqueu faz uma pausa pensativa. O povo espera, Zaqueu retoma e fala a contragosto. Diabo de lugar que ninguém sabe das letras. Ah, diacho. Que aquele mal prestante é o único que sabe escrever corrida e com arte? Não tem jeito. Vai ter que ser um infeliz mesmo. Zaqueu é interrompido por uma nova onda de gritos, risos e insultos. Imagem de escritos riscados em todas as paredes da pequena casa de chão de terra são frases, fragmentos de poemas e pensamentos dispersos, porém cuidadosamente diagramados, junto aos poucos objetos pendurados e aos batentes de janelas e portas. A mobília singela e rústica serve apenas para as necessidades mais básicas. Sobre o tampo da mesa, um prato com resto de comida. Sentada em um banquinho perto da porta entreaberta, que dá para o exterior, descobrimos a figura solitária de Antônio Biá, que sopra inflando uma tripa seca. Depois, ele recheia a tripa com pedaços de carne e toucinho de porco, tirados de uma bacia ao seu lado. De um varal, pendem linguiças já feitas. Ao fundo, vemos alguns porcos num cercado. Súbito, Biá ergue a vista ao perceber uma comitiva de homens vindo em sua direção. Ele torna-se tenso e assustado. Duas mulheres debruçadas na janela observam com malícia o assustado Antônio Biá, que passa pela rua ao lado dos homens que o conduzem. Na medida em que ele passa, ouvimos e vemos novos protestos e provocações das pessoas que observam. Salafrais! Aí, Biá! Tinha que tirar o cor desse sujeito. Obrigada. O círculo dos ouvintes está maior e mais concentrado ao redor de Zaqueu. Ele domina a pequena plateia, já totalmente entregue ao desenrolar de sua narrativa. Ao fundo, a luz do fogo que arde no fogão de pedra evoca no ambiente uma atmosfera quase primitiva. Do exterior, vez e outra, projetam-se os fachos de luz de carros que circulam na ponte, próxima ao embarcadouro.
Mas que Babilônia fez esse tal de Biá, Zaqueu? Calma, Souza, ele tá contando. Eu sei, mas quero saber que diabo fez esse Biá. Pra que querem o couro dele? Vai escutando. O povoado queria ter Biá nas unhas, pois não é que ele trabalhava no posto de correio? E pra que um posto de correio num lugar onde ninguém nem lê nem escreve? É coisa de deputado sem o que fazer. Então o posto ia fechar. No cômodo apertado que serve para a agência, Antônio Biá está debruçado sobre um minúsculo balcão que dá para a rua. Ele está escrevendo cartas e mais cartas. Biá para, dá uma gargalhada e continua a escrevinhação. Daí, para salvar o seu emprego, Biá inventou de escrever carta para qualquer cidade onde ele tinha um conhecido. E para atiçar essa gente, ele começou a inventar história usando a vida de todo o vilarejo. Aumentou casos acontecidos, mentiu e, com malícia, ia difamando um e outro infeliz do povoado. Tudo feito com muita graça e sabência de ofício. O que aconteceu? O movimento do correio cresceu e ele ficou com o emprego. O caminhão de correio parte. Biá, satisfeito, acena para o caminhão. Só que história dos outros em boca de gente corre mais rápido que vento. Um grupo de pessoas invade o posto de correio. Antônio Biá é jogado para fora. Alguns homens avançam contra ele e começam a surrá-lo. Outros intermediam em sua defesa para evitar uma desgraça. Um rapazola excitado com a baderna arranca com golpes de pau a placa do correio. Quando o povo de Javé descobriu, não houve perdão. Queriam desancar, descadeirar, moer o pobre do Antônio Biá. O resultado é que ele foi expulso de Javé para nunca mais voltar. Antônio Biá ficou morando só, retirado nas redondezas. Mas agora o povoado precisava dele. Um maço de cartas amarrados com barbante é jogado sobre uma mesa onde está o livro de Zaqueu. Biá, ao lado da mesa, é rodeado de moradores do povoado. Reage um tanto assustado. O povo não esquece, seu Biá. Aqui está a prova da sua ladinagem. As cartas futriquentas que você espalhou pela região. Nas minhas andanças, eu consegui recuperar um bocado delas. Zaqueu estende uma carta para Antero, o dono do bar. Antero, semi-analfabeto, lê com dificuldade. Prezado amigo, pois o caso é que aqui também tem um velho que posa de galo majestoso e bate as asas pra cima de tudo que é rabo de saia. Mas o coitado já não deve deter o uso, competência naquela parte que todo homem preza. Seu sujeitinho despudurado! Tá justo, seu vado. Mas o senhor há de concordar que se Antônio Biá só escreveu mentira, ele escreveu muito bem. A gente precisa da arte que esse sujeito tem para as coisas da escrita. Seu vado faz um gesto de contrariedade, mas não diz nada. Então, agora, seu Biá, o povo vai lhe dar a chance do senhor exercer seu ofício de escrivão e ainda praticar o maior feito de sua vida. A gente quer que o senhor escreva a história do Vale de Javé. Zaqueu aponta o livro com um gesto. Biá tem expressão de perplexidade. Quer que eu escreva? Como é que é? Tem de fazer um dossiê, uma juntada, na escrita das coisas mais importantes acontecidas por aqui. Mas, seu Zaqueu, gente, que diabo de coisa importante acontece em Javé? Tá vendo? Isso aí não sabe e não dá valor a nada.
Pois a maneira de saber é ouvindo a gente e as tais histórias. E escrevendo. Ouvindo, escrevendo, ouvindo, escrevendo. E assim você vai nos ajudando. Depois de pensar por um momento, Bia abre um sorriso maroto. Que é que eu ganho com a trabalheira que isso vai dar? Já disse, o povoado esquece o que você fez. Mas veja bem, não pode ser história inventada, chistosa, sem regra. É história verdadeira e científica. E quanto tempo tenho para parir esse dossiê? O senhor já tá atrasado, seu Biá. De minha parte, amanhã eu tô indo embora dizer para as autoridades que o povo de Javé tá se unindo, preparando os documentos. Quando voltar, é melhor que você já tenha o seu serviço bem adiantado. Se vamos negociar com eles, temos de ter o que é nosso para fazer valer. Não sei não. Isso tá parecendo coisa de gente doida. Olha, seu Biá. Um dia você salvou o seu emprego às custas do povoado. Agora você vai ajudar a salvar o povoado às custas do seu trabalho. Tá entendendo? Ou aceita ou vai-se embora de vez, ensinando o caminho antes das águas entrar. Zaqueu espera a decisão de Bia. Após um tempo, Bia folheia o livro com as páginas em branco. Será que Antônio Bia aceitará a proposta de Zaqueu? E Javé, será inundada?